Bom dia, queridos. Tudo bem com vocês? Vamos lá, gente, vamos para a nossa segunda sessão. Antes eu queria falar um pouquinho sobre o privilégio, né, que nós temos. A primeira coisa que eu queria fazer é te dar os parabéns, cara, porque você está aqui essa manhã. No meio de um feriado, né, como esse, temos um bom número de homens aqui, e isso prova realmente que você está interessado em cuidar da sua saúde espiritual. Que você está interessado em buscar de Deus o conhecimento que você precisa para se posicionar como Ele deseja, para atingir o objetivo para o qual Ele te criou. E a gente vem orando por essa manhã, né? A gente vem preparando essa manhã com muito carinho, a gente vem se dedicando porque a gente entende a preciosidade que é uma reunião como essa. E a gente vem pedindo ao Espírito Santo, porque nós dependemos dele, queridos. Eu venho orando ao longo da semana e pedindo a Deus, Senhor, que seja uma manhã. Eu fiquei muito feliz com a palestra do Dr. Gustavo, porque é o mesmo Espírito. E a minha oração era, Senhor, ao longo da semana, Senhor, que seja uma manhã de reposicionamento, seja uma manhã de realinhamento, e começou pelo físico, um realinhamento, um reposicionamento, e a gente crê que vai terminar com um realinhamento, um reposicionamento espiritual. Falar a homens é sempre uma preciosidade, cara, é um privilégio, sabe, eu me sinto muito honrado. Se tem uma coisa mais linda que eu acho, gente, isso não é nem jeito de homem de falar, eu acho lindo, né? Não é jeito de homem de falar, mas eu quero falar dessa maneira. Uma coisa que eu acho lindo são vozes masculinas adorando a Deus, que nem a gente estava aqui no começo, sabe, aquele louvor grave, um coral de homens, cara, adorando a Deus, estamos de pé, o inferno não vai prevalecer. Você sabe que quando você abre a tua boca para declarar que o inferno não vai prevalecer como homem, você está declarando que ele não vai prevalecer contra a tua casa. Porque você foi chamado como líder e você é a porta espiritual da tua casa. Falar a homens é falar a líderes. Falar a homens é falar a sacerdotes. Falar a homens é falar a pastores. Quantos são casados aqui? Você é o pastor da tua casa. Eu costumo dizer lá na igreja, e quando eu faço casamento, toda cerimônia de casamento é também uma ordenação pastoral. Porque ele já sai dali com uma ovelha para cuidar, é a sua esposa. Você é o pastor da sua esposa. Quantos aqui têm filhos? Você é o pastor dos seus filhos. Você é o sacerdote. Você é o provedor do seu lar, e infelizmente, quando a gente ainda fala de provisão, a gente pensa muito no aspecto físico, mas nós não somos responsáveis somente por prover o nosso lar fisicamente nas necessidades físicas. Você é o provedor emocional do teu lar. Você é o responsável por criar um ambiente saudável onde seus filhos se desenvolvam física e emocionalmente bem. A figura do pai é fundamental para o desenvolvimento emocional e psicológico dos filhos. Por isso, falar a homens é um privilégio. Eu quero te parabenizar que você está aqui, cara. Que bom que você escolheu estar aqui. E são escolhas como essa que vão fazer a diferença na tua jornada. Pequenas escolhas como estar na presença de Deus com outros homens para ouvir a palavra. Essas escolhas são as certas, são as escolhas que vão te levar ao objetivo final. Nós precisamos fazer mais escolhas como essa. De repente, sábado como esse, você poderia ter escolhido fazer tanta coisa. De repente, você foi seduzido a fazer tanta coisa. De repente, você está aqui só porque te deram um empurrão, só porque te perturbaram, só porque ficaram te mandando mensagem, mas você está aqui. E eu quero te parabenizar por isso, estou muito feliz, nós estamos muito felizes com a adesão dos homens a esse tipo de evento, porque o nosso coração é esse mesmo, gente. Amém, queridos? Então essa é a primeira coisa que eu queria falar, por isso é um privilégio falar a homens,
Porque falar a homens é falar a líderes, é falar a pastores, é falar a sacerdotes. E isso é uma responsabilidade muito grande. Eu tenho 2 missões aqui hoje. A primeira delas vai ser bem rápida, porque eu quero te dar um empurrãozinho. Eu quero falar um pouquinho sobre, eu vou gastar uns minutinhos com isso, depois eu quero entrar na mensagem, eu já falei com o pastor Elinho, pastor Maurício, que eu ia fazer isso, mas eu quero gastar um pouquinho, eu quero passar um vídeo aqui, e quero falar 5 minutinhos sobre a minha experiência no Legendários. Eu sei, muita coisa tem sido falada a respeito do movimento. Tá? Tem alguém aqui, a não ser o Rafael, tem alguém aqui que já passou pelo Legendários? Você também? Legal, que legal. Rafael, fica de pé aí, Rafael. Queria que vocês olhassem para o Rafael. Dá uma salva de palmas aí para o Rafael. É meu amigão, pode sentar, para você não ficar com vergonha. Rafael é um amigo meu que estava comigo no Legendários. E eu convidei ele não é daqui, ele mora em Nova Iguaçu, mas eu convidei ele para estar aqui com a gente essa manhã e ele veio. Estou muito feliz com a tua presença, Rafael. Muito legal. E eu quero passar um vídeo primeiro e depois eu vou falar um pouquinho da experiência, tá bom? Anderson, tá aí? Vamos lá, se puder apagar a luz, pessoal. Presta atenção, são 5 minutinhos de vídeo, dá uma olhada. Fala com cada um desses homens, Pai, derrama o teu poder, a tua graça, Senhor Jesus. A gente deve fazer isso. Submeta-se a Deus e resista ao diabo. Resistir ao diabo é lutar. Cada decisão que você toma impacta a sua família. Se é uma boa decisão, a sua família sorri. Se é uma decisão equivocada, a sua família chora. E as decisões que nós tomamos como homens impactam as pessoas ao nosso redor. Eu quero advertir a vocês para uma reflexão. Que tipo de legado vocês têm deixado para os seus filhos? And I can see it now, smiling in heaven, you and I. I see bright crimson rose draped over the ashes, a wide open tomb where there should be a casket. Children are singing and dancing and laughing. The Father is welcome. This is our homecoming. Bom, eu vim para cá a princípio achando que realmente não ia ser fácil, como não está sendo, mas eu trouxe as alianças de um casamento que terminou, mas terminou por omissão minha. Eu casei com uma pessoa maravilhosa que só pedia o sacerdote do lar e o provedor. E eu não fui, eu fui omisso. E eu falo para vocês, hoje eu estou aqui, eu joguei todo o peso em cima dela porque eu achava que eu não bebia, não fumava, não usava droga, não traía, ia para a igreja, era um bom homem. Mas eu não fui o principal, o sacerdote do lar. Eu trouxe minhas alianças porque eu creio que Deus é o Deus de restauração. E Ele vai restaurar, em nome de Jesus. I see bright crimson rose draped over the ashes, a wide open tomb where there should be a casket. And children are singing and dancing and laughing. The Father is welcome. Nunca se abandona uma família. Eu venho de um lar onde esse conceito não foi aplicado, né? De onde eu venho,
existia o abandono da família. E esse conceito de não abandonar a família ficou latente no meu coração. Eu sei que eu não posso e não devo seguir o que meus pais fizeram, o que minhas gerações fizeram. Eu preciso ser um sacerdote do lar. Nós precisamos ser sacerdotes do nosso lar. Então, eu vou sair daqui outro homem, com certeza, e como um verdadeiro sacerdote do lar. Porque o 01 me sustenta e nos guia. Então, que saiamos daqui sacerdotes do nosso lar e cuidemos de nossa família. Amém, é isso aí. Esse 1K aí no final é porque nós atingimos nesse top que nós participamos, né? Daqui da igreja fomos eu, o pastor Rodrigo e o pastor Gabriel. Esse top que nós participamos, o top 977 Redenção, na pista Redenção, que aconteceu agora no mês passado, com esse top se formaram mais 200 e tantos legendários, então nós atingimos a marca de 1000 legendários no Rio de Janeiro. E muita coisa, eu sei que muita coisa tem sido falado sobre o movimento, né? E é normal, gente, ser falado muita coisa sobre tudo aquilo que é novo. Inclusive, eu falar um pouquinho do meu testemunho pessoal, eu mesmo estava muito desconfiado do movimento, né? Eu vinha conversando com o meu pastor, o pastor Elinho, sobre se, pastor, vale a pena e tal. Luiz, acho que vale a pena ir lá conhecer e tal. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa aprender é isso. Antes de falar, a gente precisa conhecer, né, gente? Muito ruim a gente falar de algo que a gente não conhece, né? E a maioria das pessoas que estão falando aí, eu não acredito que eles não passaram pela pista. O Legendários é um movimento, e como todo movimento, ele foi feito para ser usado como uma ferramenta na mão daquele que realmente transforma a vida. O Legendário não transforma a vida de ninguém. Deus transforma pessoas. E o Legendários é um movimento. É uma ferramenta que Deus usa para transformar vidas, assim como aqui na nossa igreja a gente tem a Escola Atos. É uma baita de uma ferramenta, ou não é, gente? Com base na palavra de Deus, né? Que é a palavra viva que tem transformado vidas. Mas todo mundo que passa pela Escola Atos tem sua vida transformada? Nem todos. Assim como também o Legendários não é um portal mágico. Não significa que você vai passar por lá e você vai sair de lá sacerdote do lar e tal, porque vocês perceberam que nos testemunhos as pessoas falam muito sobre sacerdócio, porque é o carro-chefe do movimento, né? Ele aponta muito para essa direção. Então, a minha experiência pessoal, estou aqui só para te incentivar. Se você é um homem, eu estava desconfiado, eu não ia para o movimento, eu sou militar, gente. Sou fuzileiro naval há 23 anos. Então, aquela questão ali de você passar por um sofrimento físico, né? Inicialmente, para mim, cara, eu não preciso passar por isso. Né? Então, eu imaginei que não era necessário e tal. Agora, o convite, da maneira como ele veio, eu entendi que era Deus. Porque Deus ele já vem ministrando coisas no meu coração a respeito de homens desde do ano retrasado. Cadê os homens de São Cristóvão aí? É isso aí. E eles sabem disso, né? Eu pego no pé deles lá, eu falei, cara, eu vou pegar no pé de vocês, porque Deus me despertou para uma realidade. Tudo começa pelo homem. Tudo, gente. Não tem como. A esposa, ela só vai responder aquilo que a gente faz. Assim como a igreja responde aquilo que Jesus fez. É ou não é? Eu já falei um pouquinho dessa realidade no último encontro que a gente teve, eu tive a oportunidade de ministrar aqui, falei muito sobre isso, sobre a liderança sacrificial. Mas eu entendi que a gente precisa trabalhar muito o homem, sabe? Porque começando pelo homem, o restante vai bem, vai andar, vai fluir, gente.
Então, junto com aquilo que Deus vinha ministrando no meu coração, e eu já comecei lá pela igreja de São Cristóvão a trabalhar muito isso, nos homens, comecei a me reunir com eles de maneira mais intencional, todo mês, a gente se reunindo, fazendo reunião, sentando para conversar, mesa redonda, fazendo churrasco, futebol, a gente começou esse movimento de maneira muito forte, e na virada do ano, Deus me cobrou mais isso, ano que vem, quero que você pegue mais firme. Aí, junto disso, apareceram, inclusive, alguns convites, agora mesmo no dia 19, eu vou ministrar numa conferência de homens, ou seja, porque Deus, ele faz isso, ele te dá algo, coloca no teu coração, e você responde, ele começa a abrir portas, porque é ele fazendo através de você, não tem nada a ver comigo. E o convite para o Legendários veio nesse momento, então eu entendi que Deus queria mesmo que eu fosse lá, conhecer o movimento, e eu fui. E o que eu tenho para dizer para você, que eu não posso dizer muita coisa, porque senão vou estragar a tua experiência. Mas o que eu tenho para dizer para você é o seguinte, cara, não tem como dizer que a mão de Deus não está sobre esse negócio. Eu não acredito que um final de semana vá transformar a vida de ninguém, mas eu acredito que às vezes um choque anafilático, é isso, doutor? É isso? É o desfibrilador? Não? Como é que é o nome, pastor, do choque que dá? Aquele desfibrilador. Pode ressuscitar um morto, pode ou não pode? Pode. Então, de repente, você vai lá tomar um choque, eu acho que vale a pena, tá? Se você é homem, você quer se desafiar, você quer ter essa experiência, você quer subir a montanha, e eu comecei a ver na palavra de Deus, quantas vezes Deus mandou homens subirem a montanha, para falar com homens de maneira diferenciada, não é verdade? Jesus subiu uma montanha para dar um sermão, que é conhecido como Sermão da Montanha. Moisés subiu a montanha para receber as tábuas dos 10 mandamentos. É assim ou não é, gente? Se a gente for olhar, Deus, ele usa muito, né? Sobe que eu vou falar contigo de maneira diferente. Jesus se transfigurou também em cima de uma montanha na frente dos seus discípulos, ou seja, eu não quero estabelecer uma doutrina, mas eu só quero te dar esse incentivo. Vai lá desfrutar desse tempo com Jesus, né? Vai ter um top agora no mês de novembro, as inscrições devem abrir em agosto, é bem disputado, mas se você de repente tinha esse desejo no teu coração, ou você já pensou e estava faltando um incentivo, fica aqui o meu incentivo, tá bom? Para os homens aí, com autorização do nosso pastor, viu? Eu falei com o pastor Hélio que eu ia fazer isso aqui antes, ele me autorizou. Então, se eu estou falando aqui, é porque também está aprovado por ele, porque eu não sou maluco de subir aqui para falar um negócio, por favor, né? Então, se você quiser se desafiar, eu acho que vale a pena, né? Nesse top, eu tive a oportunidade de estar junto lá com o pastor Josué Valandro, né, da Igreja Batista Atitude, e outras pessoas, né, mas tem assim, só para te dizer que é algo sério. Amém, queridos? Então é isso. Uma vez falado isso, gente, eu queria já entrar naquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração para a gente conversar com você, para eu conversar com vocês, que tem a ver com uma das maiores lições que eu trouxe da montanha. Né, que se eu posso falar que se Deus falou algo comigo lá na montanha e que eu trouxe para a minha vida e eu tenho procurado desenvolver, que eu não estou perfeito, é o que eu quero conversar com vocês hoje, que tem a ver também um pouco com o tema daquilo que foi proposto e no texto bíblico que também foi proposto, que é lá de Efésios 6, 10 e 11, eu vou ler com vocês, mas essa questão de, se tem algo que Deus falou comigo, foi assim, cara, tu vai ter que aprender a depender de mim. Tu vai ter que aprender a depender de mim. Porque nós, gente, como homens, né, a gente fala isso, Senhor, eu dependo de Ti. Senhor, eu sou totalmente dependente de Ti. A gente cita versículos, né? Senhor, sem mim nada podeis fazer, sem Ti nada eu posso fazer, Senhor, e tal. Mas às vezes isso está no nosso discurso, mas isso não está na nossa prática de vida diária. Às vezes essa realidade de dependência, principalmente nós como homens, gente, nós somos tendenciosos a depender de nós mesmos, sim ou não? Todos nós, e os homens às vezes até mais do que as mulheres, porque foi Deus que colocou essa questão em nós de conquistarmos, de avançarmos, de sermos fortes, de resolvermos situações, é toda essa capacidade que nós temos, mas Ele colocou isso para ser usado debaixo da dependência dEle. Mas às vezes a gente se perde, gente. E aí é que começa a dar uns problemas, porque como homens nós temos muitas responsabilidades. Responsabilidades na família, responsabilidade no lar, responsabilidade de dar direção, de dar proteção, de dar provisão. E toda essa responsabilidade que o próprio Deus colocou em nós, não existe capacidade em nós para cumprir.
Você está entendendo? Você está entendendo que Deus te chamou para fazer algo que você não é capaz de fazer sozinho? Você não consegue cuidar da sua família sozinho? Você não consegue proteger tua casa na tua força? Você não vai conseguir dar solução para tudo que você enfrenta. A coisa mais normal que tem somos eu e você, como homens, chefes de família, aqueles que foram chamados para direcionar, para provisionar e para dar solução, não termos solução para dar. Não temos. Porque não somos Deus, Deus é Ele. Então fomos chamados para sermos homens fortes sim, mas fortes em Deus. Fortes na dependência dEle. Para fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer, debaixo da orientação dEle, debaixo da provisão dEle. Mas nós somos tendenciosos, essa nossa carne é tendenciosa a depender de nós mesmos, confiar em nós mesmos, buscarmos soluções imediatas para tudo que enfrentamos, tentar buscar explicação humana para aquilo que não entendemos. Se acontece algo que foge ao nosso controle, a gente já fica desconfortável, sim ou não? Prova de que a gente está confiando em nós. Somos tomados pela preocupação, somos tomados pela ansiedade, somos tomados pela angústia. Tudo isso é o quê? Prova de que nós estamos confiando muito em nós mesmos. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? E é exatamente isso, nós não fomos chamados para isso. Todas essas práticas que eu acabei de falar revelam aonde nós temos colocado a nossa confiança. Se ficamos desconfortáveis com o inexplicável, com a ausência de solução, se somos tomados pela ansiedade, pela angústia, é a prova do lugar onde nós estamos colocando a nossa confiança. Então, quero ler o texto, que está proposto, um texto maravilhoso para falar disso, que é o texto de Efésios. Eu não fiz slide, porque eu gosto assim de bater um papo. Com o homem tem que ser assim, se botar muita coisa, começa a distrair e tal, tem que ser mais assim, olha aqui para mim e tal. Abre tua Bíblia, Efésios capítulo 6, eu vou ler do verso 10 até o verso 13, tá bom? É muito legal esse texto, e depois eu vou ler numa outra versão que vai falar muito ao teu coração. Está escrito assim, quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Aleluia. E aí o que chamou a minha atenção dentro desse texto, foi ele colocar todo esse aspecto, primeiro da nossa força vir do Senhor, da nossa dependência vir dele, e depois ele dá um motivo. Você sabe por que você não depende de você mesmo? Porque a tua luta não é física. A tua luta é espiritual. E se a tua luta é espiritual, você precisa de Deus. Você não vencerá essa luta na tua dependência da força do teu braço. Ele diz, olha, se fortaleça no Senhor, no seu forte poder, vista a armadura, porque não temos que lutar contra carne e sangue. Então, de repente, nós como homens bravos, se eu perguntar aqui, quem aqui daria vida pela sua família? De repente um filho seu está em perigo, um assalto, alguma coisa, quem aqui se colocaria na frente da sua família para dar a vida, para morrer pela sua casa? Quem? Todos nós. É isso aí, até ele ali, Mas eu queria te falar uma coisa, pode ser que você passe a vida inteira e isso nunca seja necessário. Eu já passei por uma situação de perigo assim. Estava de moto com a minha esposa, na época era minha noiva, mas eu já estava disposto a dar a vida por ela. E fomos assaltados, mandaram descer da moto e queriam levar ela para dentro da comunidade.
Eu fui lá, puxei ela, o cara estava apontando a arma para a minha cabeça. Falei, você não vai levar. E o cara começou, vou te matar. Então tu vai me matar, mas ela você não vai levar. E segurando ela aqui atrás, ela, você não vai levar, vai levar, vai levar, vai levar. O cara largou, então fiquei com ela. Mas se levassem ela, iam ter que me levar também. Eu não era casado ainda, era noivo. Passei por isso. Mas de repente você nunca passou e nunca vai passar, em nome de Jesus. Mas o que ele está falando é para a gente vestir uma armadura para lutar de joelho. Aí eu te pergunto, você está disposto a dar a vida fisicamente? Dá. E orar pela sua família, você está disposto? E ficar de joelhos pela tua casa? Isso você vai precisar. E lutar no mundo do Espírito pela sua casa, se enchendo do Espírito e se posicionando como uma barreira no mundo do Espírito de joelho, dizendo, a minha casa você não vai levar, a minha família você não vai levar, o meu filho você não vai levar, a minha esposa você não vai levar, a nossa saúde você não vai levar. Quem é que está disposto a fazer isso? Porque essa é a luta que a gente vai ter que lutar. Não é física, não depende de força física. Deus está contando com homens que sejam fortes na dependência dEle, dispostos a dar a vida pela sua casa de joelhos, não na força do braço, não fisicamente. Porque as mulheres, ainda que são as colunas de oração da nossa casa, queridos? Porque toda vez que eu vejo um testemunho de alguém que estava afastado, de alguém que estava longe do Senhor, estava saindo para baile, indo para festa, e diz assim, não, eu ia para o baile, eu ia para a festa, mas toda vez que eu chegava bêbado em casa de madrugada, a minha mãe estava de joelho orando por mim, e o pai estava dormindo. Onde nós estávamos, onde nós estamos como homens, onde é que está a nossa força? Ou a pergunta dessa manhã pode ser, o que tem roubado a nossa força? Como responsáveis por uma proteção do nosso lar contra as ciladas do diabo, contra principados, potestades, príncipes das trevas deste século. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu quero ler o versículo 10 de Efésios 6, na versão da Bíblia Viva. Falou muito ao meu coração. Efésios 6,10, Bíblia Viva, só vou ler a parte A. Por último, quero recordar-lhes que a força de vocês deve vir do imenso poder do Senhor dentro de vocês. O apóstolo Paulo está dizendo, eu quero recordar a vocês que a força de vocês deve vir do imenso poder do Senhor dentro de vocês. Dentro de cada um de nós existe um imenso poder, de onde vem toda a nossa força. É o Espírito de Deus habitando em nós, por isso está escrito, maior é aquele que está em nós. E é desse lugar, querido, é essa força interior que nós precisamos acessar como homens. É essa natureza que está em nós, a natureza de Deus, o poder de Deus em nós, é que deve ser a fonte de tudo na nossa vida. Deus é a fonte de tudo na nossa vida. De dentro para fora, gente, tudo começa de dentro para fora, na dependência de Deus. Então, só quero te dizer, a força de um homem é proporcional ao nível que ele depende de Deus. Quanto mais dependente de Deus, mais forte você é. Quanto mais independente você é, mais fraco você fica. Quem está entendendo o que eu estou falando? E é isso que nós precisamos entender. Depender de Deus, queridos, não pode ser um discurso nos nossos lábios. Isso precisa se traduzir em práticas e hábitos que façam parte da nossa rotina diária. Porque a vida de Deus que está em você, o poder de Deus que está em você, precisa ser preservado, alimentado para estar operando.
Por isso, se eu digo que dependo de Deus, eu preciso estar na presença dEle. Eu preciso cultivar esse poder que está no nosso interior. A dependência de Deus, ela precisa ser exercitada diariamente nas pequenas coisas. Você sabe que existe um princípio espiritual, né? E é muito legal, porque o doutor Gustavo falou algo aqui que também é um princípio físico. Eu fiquei tão impressionado, até falei com o pastor Maurício, que ele falou de tantos princípios aqui, e é impressionante como os princípios físicos nos ensinam sobre o espiritual. Sabia que eu montei até um questionário para diagnosticar a tua saúde espiritual? Com base no questionário que ele mostrou aqui. Eu fiz 7, eu só conseguia fazer 7 perguntas, mas vou fazer 7 perguntas no final para você. Já montei. Porque dá para diagnosticar fazendo pergunta também. Ele fez várias perguntas aqui para diagnosticar o nosso nível de testosterona, sim ou não? Então, vou te fazer algumas perguntas que vão te mostrar o nível do Espírito Santo da vida de Deus em você. Em mim também, porque eu também vou responder. Dá para diagnosticar, gente. Então, tantos princípios, e aí eu até comentei com o pastor Maurício, né? É errado ficar falando na hora da palestra, mas eu fiz uns comentários com o pastor Maurício. Eu falei com ele assim, pastor, viu o que ele disse aí? Parece que as mulheres se preocupam, se cuidam mais fisicamente do que os homens. Espiritualmente é a mesma coisa, gente. Parece que as mulheres buscam mais. Parece que as mulheres são mais quebrantadas. Parece que as mulheres se entregam mais. Na hora do louvor, parece que elas se derramam mais. Se marcar uma reunião de oração na igreja, pode contar, no mínimo tem o dobro de mulheres do que de homens. É impressionante. Nós precisamos acabar com isso, queridos. Precisamos ser homens que buscam a Deus, homens de bens que buscam a Deus. Por isso eu te parabenizei por estar aqui essa manhã. Porque esse é o nosso lugar, querido. Esse é o nosso lugar na presença de Deus. Esse é o nosso lugar. No meio dos irmãos. Esses aí são os amigos que Deus levantou para andar contigo. Olha para o teu lado. São os teus amigos. É com essa galera que você tem que andar. Porque estamos indo todo mundo para o mesmo lugar. Você está indo para a Barra da Tijuca, quer pegar carona com quem vai para Nova Iguaçu? Não tem como, meu irmão. Você está indo para onde? Eu vou para Nova Iguaçu, dá carona ali na Barra? Não. Como é que eu estou rumo ao céu, a minha porta é estreita, o meu caminho é apertado, eu vou fazer amizade com quem está andando em caminho largo? Indo para outro destino. Aqui, ó, seus amigos que Deus levantou para estar contigo. É isso, queridos, eu vou falar um pouquinho disso. E quando nós entendemos que Deus é a fonte de toda a nossa força, até de saúde, eu adorei a palestra do pastor Gustavo, adorei mesmo, falou tanta coisa maravilhosa aqui, do aspecto, e a gente tem que saber, ignorância mata, a gente tem que saber e tal, mas eu só quero te dizer, você não pode esquecer, saúde também é de dentro para fora. Você tem que se cuidar, procura o médico sim, vai lá no consultório dele, mas nunca deixe de declarar, ele levou as nossas enfermidades e dores. Porque senão também o inimigo lança sintomas só para querer provar que você também está doente, mas a palavra prova que você é curado. E aí? Vamos combater esse combate da fé? Não vamos negligenciar nenhuma coisa nem outra? Pronto, no equilíbrio. Não, pastor, eu não vou para o médico nunca, porque saúde... Está errado. Não, pastor, tem que me cuidar, porque sabe como é que é o médico? Também está errado. Equilíbrio. Vai lá no consultório, bate um papo com o doutor Gustavo, mas não deixa de ler a palavra e declarar todo dia sobre a tua vida, eu tenho saúde que vem do céu. É de dentro para fora. Tem uma fonte de saúde inesgotável habitando dentro de você. Romanos 8,11. E se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos vivificará o nosso corpo mortal. Espírito Santo vivifica teu corpo. Declara isso. É mesmo, pastor? É? Vê se tua testosterona não sobe. No espírito. É para quem crê, querido. Saúde te pertence, cara. Saúde te pertence. Quando nós entendemos isso, que Deus é a fonte de tudo,
A gente, então, agora, cara, ele é a fonte de tudo. Ele é a fonte de tudo. Então, eu posso negligenciar tudo, menos ele. Vou repetir. Ele é a fonte de tudo. Se ele é a fonte de tudo, eu posso negligenciar tudo, menos ele. Na verdade, não é ideal negligenciar nada, porque tudo que a gente negligencia, a gente acaba pagando um preço. Mas se for para negligenciar alguma coisa, que não seja a tua comunhão com o Pai, cara. Que é a fonte, ele é a fonte de todas as coisas. Todas as nossas práticas, todos os nossos hábitos, de maneira direta ou indireta, consciente ou inconsciente, estão alimentando ou a nossa carne ou o nosso espírito. A verdade é essa. Em que fonte de alimentação eu estou sendo plugado? É a responsabilidade minha, queridos, de desenvolver hábitos que me façam ser um homem cheio do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito é um verbo que indica uma ação de quem ouve. Pastor Maurício, se encha do Espírito. O apóstolo Paulo falou para mim e para você, se encham do Espírito, essa ação é nossa. Não está escrito que Deus vai me encher do Espírito, está escrito que eu me encho do Espírito. Então eu, como homem, identificando a importância desse poder que habita em mim, preciso desenvolver hábitos e práticas diárias que me mantenham cheios do Espírito Santo. Homens cheios do Espírito Santo, homens que adoram a Deus, homens que choram na presença de Deus de alegria, homens que oram, homens que ficam de joelhos na presença de Deus de maneira constante, homens que, levam a sua família para a igreja, homens que não negligenciam as coisas de Deus, não negligenciam a intimidade com Deus. Mas, por outro lado, se eu começo a negligenciar e eu dou muita atenção a outras práticas, a minha força começa a ser roubada. Então, talvez a pergunta que eu possa te fazer essa noite, está escrito, Efésios 6:10, Bíblia Viva, já gravei. Por último, quero recordar-lhes que a força de vocês deve vir do imenso poder do Senhor dentro de vocês. Se a tua força vem daí, a pergunta que eu posso te fazer e me fazer essa manhã, e é o tema dessa manhã, o que tem roubado a nossa força? A nossa força vem daí. O que tem roubado a nossa força? Tudo que nos rouba do lugar de encontro com Ele. E aí, quando eu comecei a meditar nisso, eu me lembrei da história de Sansão. Porque Sansão tinha uma força. Se eu não me engano, o homem mais forte do Antigo Testamento era Sansão. O que Sansão fez, sinceramente, matar 1000 homens com a queixada de jumento, rasgar um leão no meio como se fosse uma folha de papel. O que ele fez, impelido pelo Espírito Santo, e tudo me leva a crer, a Bíblia não fala muito das características físicas de Sansão, mas tudo me leva a crer que ele não era um cara do tamanho de Golias, não. Para mim, Luiz Fernando Sansão era um cara normal. Não era um cara que você olhava para ele e falava assim, esse cara é muito forte, porque senão não ficavam procurando saber qual era o segredo dele. Por que queriam saber o segredo? Porque quem olhava para ele não dizia que ele tinha aquela força toda. Então dizia, cara, esse cara tem algum segredo. Se ele fosse fortão, não era segredo. Sim ou não? A força dele não vinha dele mesmo, mas vinha de uma aliança que ele tinha com Deus. Vinha de uma aliança. Então, ao observarmos a vida de Sansão, a gente vê que ele foi separado desde o nascimento. Impressionante as similaridades que tem no anúncio do nascimento de Sansão e o anúncio do nascimento do próprio Jesus, gente. Um anjo apareceu para a mãe dele, um anjo apareceu para a mãe de Sansão, um anjo apareceu depois para José, um anjo apareceu para Manoá também. Impressionante as similaridades. O anúncio do anjo ali sobre como seria o propósito de Sansão, o anúncio do anjo de qual seria o propósito de Jesus, muitas similaridades. Muito legal isso. E aí, desde o anúncio, o anjo aparece, você vai acompanhando, se você quiser ir anotando, para você não abrir a Bíblia, você vai anotando aí, depois você lê em casa, mas já vou te dar um dever de casa, cara. Ó, o Espírito Santo quer falar contigo em cima dessa história essa manhã. Lê Juízes do capítulo 13 ao capítulo 16, são 3 capítulos só.
3 capítulos, estou te pedindo nada demais, chegar em casa, dá uma lida na história de Sansão, Juízes 13 ao 16, vai te abençoar muito, amém? Então beleza, então lá no verso 4, no anúncio já diz assim, ó, o anjo apareceu à mãe dele e falou, ó, tenha cuidado, não beba vinho nem bebida forte, e nem coma nenhuma comida impura, porque você ficará grávida e dará à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Falou como que tinha que ser o estilo de vida dele e o propósito para o qual ele seria gerado, desde antes dele ser gerado, gente. Sansão foi gerado para um propósito, e não é diferente comigo e contigo, queridos. Eu e você fomos gerados para um propósito. Deus não faz nada do nada, você não está sobre a face da terra a passeio. Pastor, ainda não entendi o meu propósito. Cara, você tem uma família, teu propósito é cuidar da tua casa, a começar por aí. Porque até para a gente trabalhar no reino de Deus está escrito, cara, que ele governe bem a sua casa, porque se ele não governa bem a sua casa, como é que ele vai cuidar da igreja de Deus? Está escrito. Então, propósito primário para todos nós, cuidar da nossa casa, gente. Esse propósito para o qual nós fomos gerados, já imaginou? O teu propósito como pai do teu filho? De criar um novo ser, apaixonado por Jesus, longe da corrupção desse mundo. Já imaginou o teu propósito como marido da tua esposa? Já imaginou o teu propósito lá dentro do teu trabalho? São tantas áreas que envolvem a nossa vida. Eu falei com vocês aqui na última vez que a gente conversou, ser homem é ser chamado por Deus para um propósito. Ser homem é um chamado, gente. Não é obra do acaso que esse espermatozoide fecundou esse óvulo, não. Você foi chamado para ser homem, cara. E eu também. Nós fomos chamados. Então, junto com o anúncio, o anjo ele fala também do estilo de vida. Sansão deveria ser nazireu. Se você for estudar sobre isso, você vai ver que tinha uma série de coisas que apontavam para o estilo de vida que ele poderia levar para, escute, o estilo de vida que Sansão deveria levar para preservar a sua aliança com Deus, de onde vinha a sua força. O estilo de vida que Sansão deveria levar para preservar a sua aliança com Deus, de onde vem a sua, o que tem roubado nossa força? O que tem roubado nossa força? A verdade é que você já conhece a história e você sabe que Sansão teve a sua força roubada. Você sabe que ele acabou se perdendo, e eu tenho muito cuidado quando eu vou falar dos homens da Bíblia, porque eu já vi pessoas que às vezes vão pregar sobre um homem que cometeram erros na Bíblia, e desce o cajado. Será que eu no lugar de Sansão faria melhor? Não sei, então a gente tem que devagar com isso, são homens de Deus. Mas ao mesmo tempo, a Bíblia também diz que tudo que está escrito é para o nosso aprendizado, para o nosso ensino. Então a gente precisa extrair lições. Então, respeitosamente, eu quero te extrair algumas lições da vida de Sansão. Porque você sabe mais ou menos como é que aconteceu. Ele sabia o estilo de vida que ele deveria levar, gente. Tanto ele sabia, que quando foi perguntado, depois de tanto Dalila importuná-lo, ele falou certinho. Não falou? Eu sou nazireu, e não pode passar navalha na minha cabeça. Então, ele sabia ou não sabia? Sabe que às vezes a gente é derrotado, nem é pela ignorância, mas é aquilo que a gente sabe que não pode fazer, mas acaba fazendo. De modo geral, nenhum de nós aqui é ignorante, cara. A gente já sabe muita coisa. A gente já sabe o que precisa fazer. E, principalmente, nós já sabemos o que não devemos fazer. A gente já sabe disso. E é isso que a gente precisa tomar cuidado. Ele acabou revelando. No verso 17 do capítulo 16 de Juízes, vai anotando. Está escrito assim: então ele contou o seu segredo, dizendo: nunca foi passado uma navalha na minha cabeça, porque sou nazireu. Olha só como é que ele fala certinho o que o anjo falou. Sou nazireu,
consagrado a Deus desde o ventre da minha mãe. Exatamente o que o anjo falou. Se o meu cabelo for cortado, a minha força irá embora. Eu ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Eu só quero te dizer, cara, se você é um homem de Deus, se você é uma nova criatura, você não é como qualquer outro homem. Porque existe um poder sobrenatural habitando dentro de você. Você não é qualquer outro homem. Você não é. Sansão também não era. Mas ele sabia que se ele quebrasse a aliança, ele seria como qualquer outro homem. Fraco como qualquer outro homem. Eu estou aqui para te dizer essa manhã, você não é fraco como qualquer outro homem, porque a sua força vem do imenso poder do Senhor dentro de você. Você não é fraco como qualquer outro homem. De repente você pode estar pensando, pastor, mas pela história, Sansão não cometeu bem pecado, porque ele mesmo não cortou o cabelo dele. E ele nem pediu para Dalila cortar o cabelo dele. Não foi ele que cortou. Na verdade, pastor, ele foi enganado. Na verdade, cortaram o cabelo dele enquanto ele estava dormindo. Exatamente. Ele mesmo não se lançou ao pecado no aspecto dele ir lá e passar a navalha. Ele mesmo não se lançou e falou, Dalila, pode cortar meu cabelo. Mas Sansão, infelizmente, pavimentou o caminho para que a possibilidade do que aconteceu acontecesse. Pastor, eu não adulterei, eu ainda não adulterei, eu ainda não errei, mas será que não tem um caminho sendo pavimentado? Será que não tem? Porque não começa grande, começa pequeno. Será que não tem um caminho sendo pavimentado para a nossa derrota final? Ele pavimentou um caminho e acabou dormindo no colo de quem não devia. Adormeceu no colo de Dalila. Eu e você não fomos chamados para estar dormindo, queridos. Está escrito, desperta, ó tu que dormes. Davi falou no Salmo, não permita que eu durma o sono da indolência e venha o meu inimigo prevalecer contra mim. Não podemos estar dormindo nesse lugar, queridos. Juízes, também 16, 19, está escrito isso. Então Dalila fez dormir Sansão nos seus joelhos, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. O que tem roubado a nossa força? Não começa grande, não é de uma hora para outra, ninguém acorda no motel. Pastor, quando eu vi, não. Existe um caminho que é pavimentado. Existe o que a gente chama de atos preparatórios. Eu estou falando dessa área de adultério, de coisas, porque estatisticamente, número 1 de gabinete pastoral com homem, o problema é esse, pornografia, masturbação, todo tipo de imoralidade sexual, número 1. É uma área que o inferno bate muito contra nós. É por isso que a gente cita esse exemplo, mas não pode não ser só isso, pode ser tantas outras coisas. Deixa o Espírito Santo ministrar no teu coração. Então, eu vou dar 3 pequenos passos rapidinho, que eu pude observar na história de Sansão, que acabou levando ele a esse lugar. Primeiro, Sansão não começou com um pecado grande, ele não começou passando navalha na cabeça, ele começou pequeno, ele começou abrindo pequenas concessões. Primeiro, ele começou tocando em coisa morta, que era algo que o nazireu também não podia fazer. Pequenas concessões que às vezes nem são pecados, mas são coisas que eu já tinha aberto mão e agora eu estou começando a permitir entrar na minha vida novamente. Juízes 14, 8 e 9 diz assim, depois de alguns dias voltou para casar com ela, afastando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que havia nele um enxame de abelhas com mel.
Pegou o favo de mel nas mãos e foi andando e comendo dele. Quando chegou onde estava seu pai e sua mãe, deu-lhes um pouco de mel e eles comeram. Mas Sansão não lhes contou que havia tirado o mel do corpo do leão. Ele sabia que não podia tocar naquele mel. Senão ele não teria contado para os pais. Qual seria o problema de contar para os pais que tirou o mel do corpo do leão morto? Não poderia tocar em coisa morta e começou abrindo pequenas concessões. Sansão, ele começa a tomar decisões por conveniência e não por convicção. Eu e você precisamos estar bem atentos para o nível de decisões, relacionamentos e lugares que nós frequentamos e habitamos, se é por conveniência ou por convicção. Era conveniente para ele comer aquele mel, mas pela convicção que ele tinha de que era um nazireu, ele não deveria comer. Nós temos agido por conveniência ou por convicção? De quem nós somos e da nossa posição, gente. Pastor, mas eu não estou consumindo pornografia, mas a foto da mulher de biquíni no Instagram é uma pequena concessão que pode te levar para lá. Pequenas concessões. Pastor, é só um happy hour com o pessoal do trabalho. Ah, pastor, é só um grupo. O que tem roubado a nossa força não começa grande, queridos. Não vão sair querendo passar navalha na tua cabeça. Mas a gente tem que ter cuidado com as pequenas concessões. Ah, é só esse domingo eu não vou para o culto, não. Pequenas concessões que a gente abre na nossa vida devocional com Deus. Hoje eu estou muito cansado, não dá para ler a Bíblia, mas amanhã eu vou estar cansado também? E depois da manhã eu também vou estar cansado? Então tem que ler a Bíblia cansado. Porque se amanhã eu não vou estar descansado, se a minha rotina é essa mesmo, onde é que Deus vai entrar? A gente vai abrindo pequenas concessões. E eu quero só te dizer uma coisa: toda derrota espiritual começa com o abandono da vida devocional. Toda derrota espiritual começa com o abandono da vida. Primeira coisa que a gente abandona é a vida devocional. Segundo, a gente abandona a igreja. A gente já não tem mais a frequência no culto que a gente tinha. A gente começa a ver defeito em tudo. São os passos. Aquilo que a igreja fazia, o jeito do culto, sempre foi daquele jeito, mas não me incomodava, mas agora está me incomodando. Esse pastor fala muito de dinheiro. Sempre foi do mesmo jeito, mas agora está me incomodando. Sinal, cuidado. Porque eu abandonei a vida devocional, já não venho mais ao culto, eu começo a abrir pequenas concessões. Pastor, mas tomar uma cervejinha não é pecado, não é mesmo, mas eu já tinha decidido abandonar a cervejinha por amor a Jesus. Por que ela está voltando agora? Eu já não tinha decidido? Por que eu estou abrindo essa concessão novamente? Não estou falando que é pecado ou deixa de ser, eu estou falando, gente, de pequenas concessões que podem me levar, e às vezes são totalmente ilícitas. Sansão começou abrindo pequenas concessões. Segundo, Sansão frequentou lugares que não era para ele frequentar. A Bíblia vai dizer em 2 ocasiões que ele se encontrou com mulheres e fez alianças erradas, é porque ele estava no lugar errado. Se você está no lugar errado, você vai conhecer pessoas erradas. E você vai fazer alianças erradas. Em 14, no verso 1 do capítulo 14, está escrito: Sansão foi a Tímina, onde viu uma das filhas dos filisteus. É lógico que ele vai numa cidade da Filístia, vai ver o quê? Filisteia. Era para ele casar com Filisteia? Não, mas casou. No capítulo 16, verso 1, também está escrito que ele foi a Gaza, e lá viu uma prostituta e teve relações com ela. E no verso 4 de Juízes 16, vai dizer que ele estava no vale de Soreque, também não era lugar para ele estar, e acabou conhecendo Dalila. Está entendendo o que eu estou falando? Cuidado com os lugares que a gente frequenta, gente. Tem lugares que Deus já mandou a gente sair de lá. Se eu estou no lugar errado, gente, presta atenção. Deixa eu te falar algo. Se você quiser comer uma boa comida, onde você vai? Onde você vai? Restaurante. Se você quiser seguir o conselho do doutor Gustavo e começar a se cuidar mais da tua saúde, onde você vai? Vai no consultório dele.
Se você quiser criar músculo, onde você vai? Academia. Se você quiser assistir um jogo de futebol ao vivo, você vai aonde? Estádio. Se você quiser adorar a Deus, você vai aonde? O lugar que você frequenta revela o que você está procurando. Pastor, mas a galera do trabalho vai para lá, todo mundo vai tomar um negocinho, eu tomo o meu Guaraná. Mas ninguém é mais forte do que o ambiente. Se você permanece nesse lugar, você será vencido pelo ambiente. Sai fora. Não é para você. Você é consagrado, cara, desde o ventre. Não é para você aquele lugar. Sai fora de lá. Não tem como a gente vencer o ambiente. Tive uma experiência de estar numa festinha de aniversário agora na quinta-feira, e assim, não tinha nada de errado, porque estava tocando uns louvores no ritmo de pagode. Beleza, era tudo louvor, mas a batida era de pagode. Quando eu vi, eu já estava assim, com o pezinho, Fiquei lá a tarde toda. Aquele negócio vai o quê? Ninguém é mais forte do que o ambiente. Ninguém é. Não me venha dizer, pastor, que eu vou lá para evangelizar. Isso, eu já está indo lá há 1 mês. E não ganhou ninguém para Jesus. Estão quase te ganhando. Se você não influencia, você vai ser influenciado. A relação é essa. Eu tomo cuidado com isso. Eu não gosto de ficar falando do meu exemplo, mas às vezes é bom. Eu tomo cuidado com isso. Tem amigos que andam comigo há anos e durante um tempo eu percebo, cara, esse cara está querendo Jesus. Mas quando eu percebo que o cara não quer nada, eu saio fora. Cara, meu negócio é com Jesus. Se você não quer Jesus, não tem como, senão daqui a pouco tu que vai me puxar. Daqui a pouco eu que vou estar vivendo a tua vida. Não pode, gente. Convicção. Somos homens de Deus, gente. Quem está entendendo o que eu estou falando? Ele frequentou lugares errados. Ele frequentou lugares errados. Não poderia frequentar certos lugares. Passou por cima do conselho dos pais, que é outra coisa. Podia falar tanta coisa aqui, meu Deus. Esse foi o segundo passo. Primeiro, abriu pequenas concessões. Segundo, frequentou lugares errados. Acabou estabelecendo alianças erradas. E por que ele estabeleceu alianças erradas? Sansão acabou brincando com a sua aliança com Deus. Ele brincou com o seu segredo. E Deus deu vários avisos a ele. Porque ele já tinha revelado um outro segredo com base no enigma para uma outra mulher que tinha mentido para ele, enganou ele. Ele já tinha que ficar atento, não pode estar revelando segredo. E aí começou com aquele negócio, Sansão, de onde vem a tua força? Você não me ama, Sansão. Não, se você me amarrar, ó a brincadeira, pode me amarrar. Aí o que acontecia? Ele dormia, o que ela fazia? Exatamente o que ele falava, não dava para ele saber que era. Quando ele falou que era o cabelo, não dava para ele saber que ela ia fazer isso, gente? Gente, acorda. Acorda, cara. Está deixando esse laço te envolver. Já está na cara. Teve um amigo meu do trabalho que estava me contando uma história, vou largar essa aqui. Escuta essa, Rafael. O cara feio que dói. Falou que um dia estava no Instagram, a mulher falou para ele assim, oi gatão. Eu falei, cara, tu já era para desconfiar. Obrigado, Ronald. Ronald mandou beber água. Oi, gatão. Cara, se falar comigo, oi, gatão, já vou desconfiar. Eu não sou gatão. Você é o garanhão, bonitão. Oi, gatão. Oi. Falei, cara, já não era para tu responder. Pô, cara, começamos a conversar, ela começou a falar, aham. Começou daqui, dali, papapá, você não sei o quê, aham. Daqui a pouco ela mandou uma foto. Aham. Estou abafando. Cara, quando eu vi a foto dela, já era para tu entender que não é mulher para você, cara. Tu é feio pra caramba.
O cara crente, gente, que eu estou te falando, veio desabafar comigo como pastor, que estava sem coragem de falar com o pastor dele. Eu falei, vá falar com o seu pastor urgente, que eu não vou poder te ajudar, eu tenho outros problemas, mas São Cristóvão. Sabe o que aconteceu? Ela mandou foto, daqui a pouco mandou outra foto, daqui a pouco ele mandou foto, e mandou outra foto, e ela falou, se você não me der tanto, eu vou falar tudo para a tua mulher. Golpe, extorsão. Falei, pô, tu estava abafando mesmo, hein? Não fiz isso com ele, porque ele já estava muito quebrado, eu tentei ajudar, mas já estava perdendo, já estava indo para 10 mil reais. Falei, cara, fecha essa torneira, conta para tua mulher, senão essa mulher vai te extorquir teu dinheiro todo. Conta para tua mulher e conta para o teu pastor. É a tua saída. Quem está entendendo o que eu estou falando? Parece que a gente vai esperar ficar cego, igual o Sansão estava sendo conduzido. Me amarra com não sei o quê, me amarra com 7 cordas, me amarra com não sei o quê. E a mulher fazia tudo, ele não está enxergando, gente. Você não está enxergando a destruição da tua casa se aproximando? Não está enxergando, gente. Abre o olho, homem de Deus, abre o olho, homem de bem. Deus está avisando, e tem um versículo da Bíblia, cara, lá em Romanos 2,4, que diz assim, porque na verdade o que aconteceu, Sansão, ele foi desprezando a bondade de Deus, ele confundiu, infelizmente, cara, eu falo com muito respeito ao homem de Deus, que ele foi muito usado por Deus, mas infelizmente ele foi confundindo a bondade de Deus, porque até então ele vinha fazendo coisas e nada acontecia, toda vez que ele levantava a força, estava ali, levantava a força, estava ali, pastor, está tudo bem na minha casa, meu trabalho é mesmo? Pastor, ainda não deu ruim, né? Mas Deus está avisando, ele levantava a força, estava ali, mas o caminho estava sendo pavimentado para a desgraça, e aí, lá em Romanos diz assim, será que você despreza a riqueza da bondade de Deus, da tolerância, da paciência de Deus, e ignorando que a bondade de Deus é que te leva ao arrependimento? A bondade, a tolerância, a longanimidade de Deus é para que a gente se arrependa, gente, não é para que a gente continue no erro, não. Sansão confundiu, continuou no erro. Deus está dando a oportunidade da gente se arrepender hoje, gente. Hoje, ele já tem avisado. Porque aí também tem um texto que eu não posso ser negligente e deixar de falar, uma vez que o Espírito Santo me lembrou esse texto, que está em Provérbios 29:1, que diz assim na NVI, quem insiste no erro depois de muita repreensão, será destruído sem aviso e irremediavelmente. Quem insiste no erro depois de muita repreensão, será destruído sem aviso e irremediavelmente. Quem insiste no erro depois de muita repreensão, será destruído sem aviso e irremediavelmente. Não abra concessões, não fique de conversinha, cuidado com Dalila. Cuidado com Dalila, você não é o bonitão e o gatão, se olha no espelho, queridão, eu também não sou. Você é lindo de Jesus, aleluia. Você é lindo de Jesus, você é como nova criatura, você é lindo. Mas não entra nesse de oi gatão, cuidado com esse oi gatão. Já está avisado. Pastor, toquei em coisa morta, não aconteceu nada, é mesmo? Pastor, ela me amarrou com corda, quando eu acordei, estava tudo bem, é mesmo? Cuidado. A longanimidade é para te levar ao arrependimento, e eu também tenho que me arrepender todo dia, eu também. Um dia deu ruim, né, gente? Porque aí tem um dos versículos mais tristes da Bíblia para mim, e da história de Sansão, com certeza é o mais triste, Juízes 16:20. E disse ela, Sansão, os filisteus vêm sobre ti, tendo ele despertado do sono, olha aqui, gente, tendo ele despertado do sono,
Disse consigo mesmo: sairei, ainda desta vez como antes, e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. A força foi embora e ele nem sabia ainda. Mas acabou ficando sabendo da pior maneira possível, porque foi preso, olho furado, foi levado como chacota, virou objeto de zombaria e de riso. Aí tem uma revelação maravilhosa nisso. Enquanto a nossa casa está sofrendo, o inimigo está rindo. Você acha que o inimigo tem pena? Ele passa com um rolo compressor por cima, que ele quer mesmo é destruir. Então a gente aqui não pode deixar chegar nesse lugar, gente. Não espere tua família se tornar objeto de vergonha para você acordar. Não espere teu olho natural ser furado se você não está conseguindo enxergar no espírito coisas. Não espere, homem de bem. Você é o líder da tua casa, o responsável espiritual pela tua casa. Não espere. Você é mais forte do que isso. Você é mais forte do que essa tentação. Existe um poder dentro de você que te capacita a resistir, a permanecer de pé. Você não precisa perder a tua casa, você não precisa perder a tua comunhão com Deus, você não precisa perder, você não precisa ceder. Não precisa ceder a Dalila, queridos. E aí, Sansão ele ainda é restaurado pela misericórdia de Deus. Porque tem um versículo que está lá em Juízes 16, 22, que diz assim, ó: e o cabelo da sua cabeça, logo depois de ser rapado, começou a crescer. É a restauração da aliança. Tem unção de fazer cabelo crescer aqui essa manhã. Os careca não se animem que eu estou falando no espiritual. Estou falando no espírito. Eu programei essa brincadeirinha. Tem que confessar o meu pecado. Deixa eu te dizer, tem unção de restauração de aliança aqui essa manhã. Não importa em que ponto você esteja, Deus quer restaurar a aliança que Ele tem contigo. Ah, pastor, mas eu estou legal. Então Deus quer fortalecer essa aliança. Deus quer fortalecer você essa manhã. Mas tem alguns passos para isso. E agora eu vou te dar os passos que Sansão seguiu e acabou sendo restaurado. Primeiro passo, ele pediu ajuda a Deus. Juízes 16, 28. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te, lembre-te de mim e me dá aquela força só mais esta vez. É amanhã de você clamar ao Senhor, querido. Não é amanhã de você ter vergonha. Não é amanhã de você ficar tímido. Não é amanhã de você se esconder. É amanhã de você clamar ao Senhor. Senhor, me dá a tua força. Senhor, me fortalece. Eu estou aqui para ser fortalecido, eu estou aqui para me posicionar, eu estou aqui para voltar ao meu propósito original, eu estou aqui para ser um homem de Deus, eu estou aqui, Pai, para ser restaurado. É amanhã de você ser restaurado na sua força. Essa unção está aqui, porque Deus não despede ninguém sem uma história que tem um final. Sansão foi quebrado, não, Deus não deixa ninguém quebrado, Ele te levanta. E melhor de tudo, gente, Sansão tinha visitas do Espírito, de tempos em tempos o Espírito vinha e impelia ele aquela força. E você tem a habitação constante do Espírito em você. Estamos numa outra aliança, numa outra realidade. Existe um poder dentro de você que não se ausentou, ele está aí. Segundo, Sansão pediu ajuda a Deus, mas ele não pediu só ajuda a Deus, ele pediu ajuda também às pessoas. Você precisa pedir ajuda a alguém. Para de andar sozinho. Para de querer vencer isso sozinho. Você não vai vencer a pornografia sozinho. Você precisa prestar conta para alguém. Precisa ter alguém andando do teu lado. Precisa ter alguém orando por você.
Você tem um amigo. Em Juízes 16, 26 diz assim: disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: deixe-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que eu me encoste nela. Ele pediu ajuda a quem estava segurando a mão dele: me leva para a coluna principal da casa. E ele teve que ser guiado para que ele pudesse ser reposicionado no seu propósito. Qual era o propósito de Sansão? Matar filisteu. Ele foi reposicionado no propósito dele. E a Bíblia diz que ele matou mais na sua morte do que em toda a sua vida. Você precisa de ajuda, que alguém te pegue pela mão e te reposicione no teu propósito. Não dá para andar sozinho. Não dá para ficar sozinho. Não dá para querer vencer isso sozinho. Procure alguém. Procure um líder de conexão, procure seu líder de rede, procure um pastor dessa igreja, procure alguém, vai estar disposto a te ajudar. Não fique nessa sozinho, não fique nessa sozinho, peça ajuda às pessoas. E Sansão, terceiro passo, ele foi reposicionado no propósito dele, gente. Abraçou-se, pois, Juízes 16, 29 e 30, abraçou-se, pois, Sansão as duas colunas do meio, que sustiam a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a mão esquerda em outra, e disse: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nele estava, e foram mais os que matou na sua morte do que o que mataram em toda a sua vida. Ele foi reposicionado. Eu e você também estamos sendo reposicionados essa manhã, no nosso propósito. Eu não sei quem é a tua Dalila, cara. De repente não é uma mulher. De repente a tua Dalila pode ser um vício. Pode ser o álcool. Pode ser o cigarro. Eu quero te dizer, você é mais forte que um cigarro, cara. Você é mais forte que o álcool, cara. Se você quiser, você larga isso hoje, porque o poder de Deus está dentro de você. Pode ser a pornografia, pode ser uma mulher mesmo, pode ser um vício em jogo, as bets da vida, pode ser tanta coisa que está te aprisionando. O que tem roubado a tua força, a minha força? Deus está aqui essa manhã para nos restaurar. Há poder dentro de você para vencer isso, há poder dentro de você, você é forte em Deus, o Espírito Santo te capacita, o Espírito Santo te fortalece, homem de bem. Não dependa de você, dependa dele, se lance aos braços dele. Cara, você não vai ser mais forte do que uma droga, do que uma bebida, do que uma mulher, do que uma atração física, do que um cigarro, do que qualquer coisa que está te roubando da aliança. Você não é mais forte do que a procrastinação, você não é mais forte do que a inconstância na vida espiritual. A inconstância na tua rotina devocional tem roubado a tua força. Você é mais forte do que a inconstância. Você pode ser disciplinado, porque o espírito da disciplina mora dentro de você. Você pode fazer o que você não tem vontade de fazer, porque o Espírito Santo te capacita. Sansão, em determinado momento, eu vou casar com ela, mas ela não é hebreia, mas é a que eu quero. Você não foi chamado para fazer o que você quer, querido. Entenda eu e você, nossas vontades são nossas inimigas, muitas vezes. E quando a gente começa a entender isso, a gente entende que não foi chamado para fazer o que dá vontade. O Espírito do Senhor está aqui essa manhã, para te fortalecer, te levantar e te recolocar no teu propósito. Amém, queridos? Fique de pé, deixa eu orar por você. Vem cá, pastor, para terminar. Pastor Maurício está dizendo aqui, não pertencemos a nós mesmos, fomos comprados por um alto preço, Ele é o dono da nossa vida, e como Jesus que veio para fazer a vontade de Deus, nós fomos chamados para fazer a vontade dEle, amém, queridos? Querido, feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui dentro se encontrou em algum ponto dessa mensagem, todos nós. O Espírito Santo falou conosco.
E eu não quero que você saia daqui achando a mensagem bonita, achando que o pastor Luiz pregou bem. Eu não quero que você saia daqui me elogiando ou me aprovando. Eu quero que você saia daqui se corrigindo. Quero que você saia daqui convicto que o Espírito Santo falou contigo e que Deus falou contigo. E que Ele quer te posicionar. Se você está aqui e ouviu tudo isso essa manhã, querido, é porque Deus quer fazer muitas coisas em você e através de você. Se você está precisando de ajuda, eu vou te dar 2 conselhos. Peça ajuda a Deus agora, nessa oração que nós vamos fazer. Porque o Espírito do Senhor está aqui para te ajudar. E o segundo conselho, ao sair daqui, procure alguém para te ajudar também. Procure ajuda. Não fique sozinho. Feche seus olhos, curva a sua cabeça, Pai. Em nome de Jesus, eu quero te louvar, Pai, por essa manhã em que nós ouvimos tantas verdades poderosas. Desde o início, Pai, verdades concernentes à nossa saúde física e agora a nossa saúde espiritual. Oh, meu Pai, eu quero te louvar por esse grupo de homens de Deus, Pai, homens de bem, homens chamados por Ti para um propósito, Pai. Eu quero declarar: nenhum de nós ficará envergonhado, será frustrado, porque o imenso poder do Senhor habita em nós. Senhor, fortalece a vida de cada homem, Pai. Vai reposicionando cada um de nós no propósito para o qual fomos chamados. Nos ajuda, Espírito Santo, nós clamamos, nos ajuda, porque sozinhos não conseguimos, já entendemos, a nossa força vem de Ti, dependemos totalmente de Ti, Senhor. Por isso queremos Te louvar e Te agradecer, e eu quero declarar uma unção de restauração essa manhã. Quero declarar, Pai, uma unção sobrenatural de força. Eu quero declarar uma unção de quebrantamento. Se existe alguém aqui essa manhã se arrependendo dos seus erros, eu oro, Senhor, perdoa os nossos erros, Pai. Tem misericórdia de nós, nos redireciona, nos realinha. Se existe alguém aqui no seu coração agora clamando por ajuda, Espírito Santo, nos ajuda, Espírito Santo, nos auxilia, porque sem Ti nós nada podemos fazer. Faz de nós homens de verdade. Não fomos chamados para brincar de ser homem, não queremos brincar de ser homens, somos homens de Deus, homens de bem, Pai. Por isso nós louvamos o Teu nome, Pai. Eu oro, repreendendo todo espírito de prostituição, de procrastinação, de inconstância, espírito de adultério, espírito, Senhor, em nome de Jesus, de prostituição, de pornografia, na autoridade do nome de Jesus, eu te repreendo agora, em nome de Jesus. Toda força das trevas, Pai, em nome de Jesus, está repreendido na autoridade do nome de Jesus, Pai. Pai, nos levanta com poder e autoridade, não só na nossa casa, mas no meio da nossa nação, nossa sociedade. Queremos Te louvar e Te agradecer, a Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o louvor, para todo sempre, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe você, querido.